Que legal. E é isso mesmo que a gente veio fazer hoje, né? Falar sobre a nova revelação. Eu não combinei nada contigo, né? Que ótimo. É sempre assim. Bom, gente, é sempre importante a gente falar determinados temas mais de uma vez. Esse é o papel da Casa Espírita, né? Nós temos o papel de esclarecer a respeito de alguns pontos e ao longo do ano faz parte da nossa programação normal determinados tópicos, né? Então a gente precisa relembrar alguns tópicos que muitos de vocês já conhecem, mas que vale sempre a pena a gente falar sobre. E hoje a gente vai falar sobre os fundamentos do Espiritismo, né? Por que é importante falar a respeito dos fundamentos, das bases, das raízes de qualquer coisa? Porque nenhum edifício é sólido se não tiver bases sólidas. Nenhuma árvore é frondosa, né, é produtiva, se não tiver ali as raízes bem estabelecidas. Então, utilizando essa mesma imagem, nós devemos ter nossas bases de conhecimento da doutrina muito bem estabelecidas. Porque se as bases da doutrina estiverem bem estabelecidas dentro dos nossos conhecimentos, o edifício vai ser firme, a árvore vai ser produtiva e frondosa. Então, por isso que a gente vai falar a respeito dos fundamentos da doutrina do Espiritismo hoje, relembrando essas bases, relembrando ali os aspectos fundamentais. E para a gente poder falar sobre os fundamentos, sobre as bases do Espiritismo, é muito importante a gente lembrar uma coisa. Qual? Que a doutrina ela tem um tríplice aspecto. Que tríplice aspecto é esse? Né? Kardec, quando em o livro O que é o Espiritismo, diz uma frase muito interessante para a gente. O Espiritismo é ao mesmo tempo ciência experimental e doutrina filosófica. Então só aí ele já dá para a gente dois desses três aspectos que compõem o Espiritismo, que é o aspecto ciência e o aspecto filosofia. E ele desenvolve o assunto explicando para a gente que a ciência, ela observa e estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, o papel da ciência espírita é exatamente fazer essa observação e esse estudo dos fenômenos espirituais, dessa relação deste mundo espiritual com o mundo corporal, né? E tudo isso, então, é observado pela ciência espírita. Mas tem um aspecto da filosofia. E cabe à filosofia espírita a interpretação dos fenômenos verificados e estudados pela ciência. Ou seja, andam juntos. A ciência observa e estuda, a filosofia vai interpretar e tirar daí consequências, tirar daí ensinamentos. E tudo isso gera um terceiro aspecto, que Kardec vai falar muito bem em obras póstumas. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. Então não tem como, quando a gente está estudando a ciência e a filosofia espírita, não chegar a uma conclusão, não chegar a uma consequência. Essa consequência do estudo da ciência e da filosofia espírita é o aspecto religioso que a doutrina tem. Então, a religião ela é a consequência moral desses estudos e dessas interpretações filosóficas que a doutrina, em seus três aspectos, né, vai nos trazer. Aqui é interessante a gente fazer observação em relação à religião, porque quando a gente fala em religião, qual que é o senso comum? O que as pessoas normalmente pensam quando fala-se religião? Elas pensam em templo religioso, sacerdote, padre, pastor, o que seja, né? E dogmas inquestionáveis, né? Matérias de fé nesse sentido. E quando nós aqui no Espiritismo estamos falando em religião, nós não estamos falando desse aspecto.
Porque o Espiritismo não tem templo. Ninguém aqui tem que ir a algum lugar no sentido de aquele é um lugar sagrado, onde só ali você vai ter o contato com Deus ou com o representante de Deus. Não, isso não existe no Espiritismo. Nós falamos muito claramente que você não tem que vir ao centro espírita para estar ligado a Deus. Não. Não é o único lugar onde você pode conversar com Deus ou com um intermediário, né, que vai conversar com Ele diretamente. Não é assim que funciona no Espiritismo. Nós vamos, né, nós viemos, nós... Como é que fala, gente? Nós estamos aqui no centro espírita por outros motivos, e não por esse. A gente vem... Português às vezes é complicado, né? E é interessante, a gente vem para cá, a gente não aprende o inglês e desaprende o português. Aí a gente fica numa situação terrível. Bom, a gente não está aqui na Casa Espírita com esse fim. A gente vem por outros motivos que, ao longo dos nossos estudos e conhecimento com a doutrina, a gente vai entendendo quais são. E não com essa ideia ingênua de que só aqui pode-se falar com Deus, ou só aqui a gente pode conversar com um intermediário, que esse sim fala diretamente com Deus. Ou seja, dentro do Espiritismo, nós não temos aquela figura do sacerdote. Eu não sou pastor, eu não sou padre, eu sou uma pessoa comum como cada um de vocês. Qualquer um de vocês poderia estar aqui no meu lugar falando a respeito do Espiritismo. Então a gente vai tirando esse aspecto do senso comum do que é religião para trazer o sentido verdadeiro da palavra. Dentro do Espiritismo, quando nós falamos religião, nós estamos falando da religação do ser com o Criador. É esse o aspecto essencial da religião. Religar a criatura ao Criador. Então é isso que nós entendemos por religião dentro do Espiritismo. E não sacerdócio, templo, né, dogmas, porque nós não temos nada disso. Não espere ver um casamento espírita, um batismo espírita. Isso não existe dentro do Espiritismo. Não tem ritual, não tem templo, não tem sacerdote. E acreditem, ninguém aqui vive do Espiritismo. É interessante a gente observar. Nós podemos falar isso. Aqui nós não temos um pastor que vive da religião, ou um padre que vive da religião, não. Pelo contrário, quem está aqui normalmente tira dos recursos para poder colocar aqui porque acredita que é o correto a ser feito. Então todos aqui são voluntários. Então deu para perceber a diferença do que é o aspecto religioso que nós falamos e o aspecto religioso que é o senso comum que as pessoas têm? É bem diferente, não é? Então, quando nós estamos falando do aspecto religião da doutrina, nós estamos falando desse aspecto, ligação do ser com o Criador, o aspecto espiritual. E não dogmas, templos, estrutura clerical, nada disso. Ok? Bom, continuando, se a gente puder resumir, e o Richard Simonetti, que regressou, né, tem pouco tempo ao plano espiritual, ele resume muito bem esse aspecto. Ele diz para a gente o seguinte: o Espiritismo trata-se de uma filosofia com bases científicas e consequências religiosas. Então fica fácil a gente compreender dessa forma a ciência que explica, a moral que transforma e a filosofia que indaga. Isso é o Espiritismo, esse é o tríplice aspecto da doutrina. Tá? Creio que a filosofia e a religião a gente já deu uma explicada, a filosofia eu acredito que é senso comum, todos, né, compreendem essa questão do questionamento, das reflexões. Eu acho que a parte mais, difícil de compreender dentro desse tríplice aspecto é a ciência. Porque muita gente fala assim, mas ciência espírita? O Espiritismo é ciência? Que história é essa? Vamos dar uma conversada a respeito desse aspecto ciência? Vamos lá. A ciência espírita. Kardec vai falar para a gente o seguinte: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isso é, aplica o método experimental. Ok? Então todos nós
que estamos aí no campo da ciência, ou mesmo na escola, quando a gente está estudando a respeito das ciências, a gente aprende que existe dentro da ciência um método que chama-se método experimental. Ok? O que é esse método experimental? Ele é o seguinte: a gente observa um fato, aquele fato gera para a gente uma curiosidade. Poxa, como que isso aí funciona? O que está causando isso? Ou seja, a gente faz uma pergunta. Nessa pergunta, a gente fica assim, puxa, isso deve ser causado por isso ou por aquilo outro. A gente formula uma hipótese para poder explicar aquele fato e responder as perguntas que nós fizemos. Só que não para por aí. Não basta a gente dar uma explicação qualquer que possa aparentemente explicar aquele fato. A gente precisa conduzir uma experiência para poder provar se aquela hipótese que eu criei é certa ou não. Então a gente conduz uma experiência, e se essa experiência ela confirma aquela hipótese, puxa, eu comprovei cientificamente que as causas daquele fenômeno, né, se respondem naquela hipótese que eu criei através desse experimento que confirmou essa hipótese. É um pouco complicado, gente, mas a gente não está querendo aqui fazer ciência para ninguém, não. A gente só está querendo entender um raciocínio. Se a nossa hipótese está errada, a gente vai ter que reconduzir a experiência ou reformular a hipótese. Isso é um método científico. Então, assim, vamos colocar na prática que fica mais fácil. Tinha uma época que a humanidade acreditava que os seres nasciam espontaneamente, do nada. E a ideia era o seguinte, olha, a explicação é muito fácil. Olha só, você deixa ali um pedaço de carne ali, ó, do nada aparece um monte de larva e depois um monte de mosquito. Surgiu do nada. Bom, o que aconteceu? A ciência foi tentando explicar isso aí. Fizeram um experimento, que era exatamente deixar o pedaço de carne lá e realmente, poxa, chegava lá no outro dia, o negócio estava cheio de larva e daí os mosquitos apareciam. Puxa vida, realmente a vida surge do nada. Então, um dia, resolveram fazer um experimento um pouco melhor. Falaram, mas será que é isso mesmo? Bom, isso é a base de Pasteur, fez isso, tá? E hoje nós temos aí, né, essa maravilha que é a ciência microbiológica que salvou tantas vidas. Ele falou o seguinte, colocou lá a carne e tampou o vidro. Bom, se nasce do nada, com o vidro tampado, vai nascer do mesmo jeito. Vai dar larva, vai dar mosquito do mesmo jeito. E, para surpresa de todos, passaram-se o tempo e nada aconteceu. Então, ele concluiu o quê? Puxa vida, vamos destampar aqui agora e vamos observar melhor o que acontece. E ele observava que outros mosquitos pousavam lá naquela carne. E observando melhor, ele observou que aqueles mosquitos que pousavam naquela carne botavam ovo, aquele ovo gerava larva e a larva gerava outros mosquitos. Desculpa, eu sei que o assunto é nojento. Mas a ideia é o quê? Provar o quê? A vida não nasce espontaneamente. A vida nasce de outra vida, ou seja, foi outro mosquito que foi lá e gerou outra vida, e não espontaneamente. Então é assim que a ciência funciona. Observando fatos, fazendo perguntas, tentando comprovar. Se comprova o fato, faz a experiência ali e tudo se fecha, ok? A ideia aqui é que o Espiritismo age da mesma forma. O Espiritismo vai utilizar o método experimental, vai observar um fato, vai fazer uma hipótese, vai tentar conduzir a experiência para poder comprovar aquela hipótese. Só tem uma diferença, e Kardec fala qual é. No caso do Espiritismo, ao invés de formularmos a hipótese para ser comprovada pela experiência, é o próprio fato experienciado que veio revelar e explicar a hipótese. Por quê? Porque foram os próprios espíritos que vieram falar o que eles eram. Ninguém chegou e formulou uma hipótese. Esses fenômenos das mesas girantes estão acontecendo porque são homens que desencarnaram. Não, ninguém fez essa hipótese. Kardec estava ali tentando descobrir qual que era daquele problema. Estava até com aquela hipótese, né, de ser forças magnéticas e tudo mais. E não, os próprios espíritos responderam, olha, aqui somos nós, os homens. Iguais vocês, a diferença é que nós não temos mais corpo, vocês ainda têm. Então, eles próprios revelaram o que era. Qual que é a dificuldade da gente entender isso, gente? Por que ainda hoje a humanidade ainda encontra tanta dificuldade?
Porque a gente quer pegar espírito e colocar em tubo de ensaio para poder fazer a experiência. Será que vai dar certo? Não dá. A gente está lidando com outras vontades. Não é verdade? Se eu falar com vocês aqui agora, ó, gente, é o seguinte, vamos fazer um experimento aqui agora, cada um de vocês vai me dar $100, né? Vocês vão falar assim, ó, vai catar coquinho. Não vou fazer esse experimento não, porque nem eu não tenho nem $100 aqui comigo. Ou seja, meu experimento não vai dar certo, por quê? Porque eu estou lidando com outras vontades que podem dizer sim ou não. Então, como é que eu vou conduzir um experimento e o Espírito vai falar assim, não, eu não vou. Como é que você vai fazer o experimento? Não tem jeito. Bom, isso não quer dizer que o Espiritismo não seja ciência, porque outras ciências também têm esse problema. Olha só. Como que vocês... Todo mundo aqui escutou aquela notícia de que descobriram, né, a partícula de Deus, o bóson de Higgs. E todo mundo aqui acredita que o bóson de Higgs existe, porque foi noticiado, os cientistas aí comprovaram. Aí eu falo para vocês, ok, gente, me prova que o bóson de Higgs existe. Agora aqui, ó, alguém pode me provar? Por que ninguém pode me provar agora? Porque não dá para provar a existência do bóson de Higgs na cozinha da sua casa. Ou ali na lanchonete. Precisa de um equipamento específico, uma estrutura específica, um ambiente propício para isso. Muitas ciências agem dessa forma. A ciência espírita, ela também precisa de equipamento específico, pessoal qualificado, local propício. E por causa disso ela não deixa de ser ciência, assim como essa física quântica aí das partículas não deixa de ser ciência, porque para provar a existência do bóson você tem que ir lá no acelerador atômico lá na Europa. É o único lugar que dá para fazer isso. Entende a diferença? Onde a gente está querendo chegar? E muitas outras ciências agem dessa forma. Por exemplo, psicologia é ciência, história é ciência, direito é ciência, sociologia é ciência, economia é ciência. Todas elas são ciências. Tanto é que você sai da universidade com um diploma. Agora, o sociólogo coloca o povo dentro de uma máquina de raio-x para poder tirar as leis da sociologia? Não. Então a gente tem que desassociar essa ideia que a gente tem de que ciência é só aquilo que eu posso colocar num tubo de ensaio, é só aquilo que eu posso colocar numa máquina para poder medir. Não, ciência é muito mais que isso. O método científico ela se aplica a muitas áreas, inclusive a ciência espírita. Ok? Bom, vamos passar para frente, né? Assim como procede em vários experimentos científicos, no Espiritismo também ocorre a necessidade de condições apropriadas à experimentação. Eu acho que isso ficou claro, né? Então não é qualquer um que vai conseguir fazer esse intercâmbio com a espiritualidade. É por isso que a gente oferece os cursos da casa, tanto doutrinário quanto os de educação e desenvolvimento da mediunidade. Não é uma coisa para amadores, é uma coisa séria, ok? E dentro da história, a gente percebe muitas pessoas que estudaram isso seriamente. A gente tem as experiências de William Crookes, né, que é um cientista da Academia Real da Inglaterra, um cara sério. Ele descobriu elementos químicos novos, ele descobriu o tubo de imagens lá, aquilo que deu origem àquelas TVs antigas de tubo. Ou seja, um cara sério. Ele estudou a materialização de um espírito chamado Kate King, se não me falha a memória. Entendeu? E o trabalho dele foi muito interessante, porque como que você consegue, né, trazer para uma ciência cética, que duvida de tudo,
a questão, né, da existência desses espíritos, né, como que você poderia comprovar isso? Então ele fez experiências muito interessantes. E uma dessas experiências, por exemplo, que envolve materialização, é bem interessante. Por exemplo, você usa parafina quente. Parafina é aquela coisa da vela, sabe? Aquele material da vela. Aquilo ali, quando a gente esquenta, vira um líquido, não é? E quando esfria, fica durinho. Hã? O que eu falei? Falei errado? Ah, tá. É porque às vezes a gente troca tudo, né? Corrige se a gente falar errado. Então, na hora que você esquenta, o negócio fica líquido. Na hora que esfria, fica sólido. Então tá. O que ele fez? Se é um espírito mesmo, vamos pedir ele para colocar a mão aqui nessa parafina derretida e ir esfriando, né? Coloca a mão, esfria, aí vai construindo aquela capa ao redor da mão, né? Aí na hora que esfriar, ia ficar aquela coisa ao redor da mão, parafina é muito quebradiço, não é? Se for um ser como nós, encarnado aqui, se você for tentar tirar a mão, a parafina vai quebrar. Agora, por se tratar de um ser espiritual, ele se desmaterializa, a mão vai sair dali e o molde de parafina vai ficar perfeito. E isso foi feito. O espírito desmaterializou, fica lá a mão. Essa experiência, né, quando tem reunião de efeito físico, qualquer um pode repetir. E fica, né? Ou seja, é um fato que você consegue comprovar da questão da materialização e desmaterialização. Por quê? Primeiro que o cara tem que ser muito masoquista para ficar mergulhando a mão ali numa parafina quente, né? E segundo que não dá para tirar sem quebrar. Então como é que foi feito aquilo ali? E terceiro também, como é que o artesão... não, foi o cara que esculpiu aquilo ali. Gente, esculpir parafina, quebradiço do jeito que é. Não dá, né? Então fica assim, bem evidente, né? Existem esses experimentos da ciência espírita que a gente observa aí, esses fatos, né? Esqueci de mostrar aí, tá vendo? Como é que esculpe isso aí? Ó? Tem até as digital quase da pessoa, né? Bom, vamos falar agora do aspecto espiritualismo e materialismo. E lembrar que ele foi contratado para provar que ele não faça, não é? O espiritismo não faça. Isso é legal, ou seja, ele foi contratado exatamente para falar: ô William, vai lá e prova que o negócio não existe, porque se nessa conversa aí desse povo falando que o espírito existe, vai lá provar para a gente que esse negócio não existe. Você é um cientista, né, respeitado e tal. No final das contas ele falou: gente, olha, eu vou ter que falar que existe, né? E aí, como acontece sempre na humanidade, o que acontece? Difamaram ele. Como não podiam difamar a honra de cientista dele, que era inquestionável, começaram a falar, né? Aí começaram a surgir lá os biógrafos dele, falaram: não, ele tinha problema de visão, então era fácil enganar ele lá, porque ele não enxergava direito. O que enxergar direito tem a ver com molde de uma parafina? Então, você vai ver muita coisa aí de que é aquela história de que não, isso é fraude, foi comprovado lá que foi fraude. É a mesma história das irmãs Fox aqui. Ou seja, é aquela história que, no caso das irmãs Fox, a gente reconhecidamente, né, a gente sabe que por questões financeiras a coisa andou mal, né, porque quando você começa a tentar ganhar dinheiro em cima, né, dos espíritos, os espíritos têm vontade própria, eles cascam fora. E aí elas começaram realmente a entrar em situação complicada, começaram de fato, né, a ter, simular, e aí no que simulou deu problema, né? Então, assim, infelizmente o ser humano, né, tem as suas fragilidades, mas isso não invalida o que é real. Então, se a gente souber separar o que é real do que não é, as pressões que a igreja às vezes fazia para que as pessoas, confessasse que aquilo ali não era, né? Foi no caso das irmãs Fox, aconteceu isso também. Uma das irmãs, com situação financeira difícil, chegaram um dinheirinho nela, ela falou: não, é tudo fraude, me dá um dinheirinho aqui que eu estou precisando. Então, todos esse aspecto da fragilidade humana, né? Mas a gente tem aí a ciência espírita que mostra para a gente exatamente o contrário. Bom, vamos falar então do espiritualismo versus o materialismo, né? O espiritualismo, ele vai dizer para a gente que existe algo além da matéria. Já o materialismo vai dizer que só existe matéria. No espiritualismo, a gente, além de falar que existe algo além da matéria, esse algo sobrevive à morte. No caso do materialismo, não. A morte é o fim, não tem nada depois disso. Então, a pergunta que não quer calar é qual?
E a ciência, ela é materialista? Para muitos, eles vão falar assim, a ciência é materialista. Bom, para aqueles que acreditam que a ciência é materialista, vamos fazer o seguinte raciocínio. O que a ciência tem descoberto a respeito de matéria ultimamente? O básico é o seguinte, a gente sabe que a matéria assume vários estados de acordo com as condições de temperatura e pressão. De novo, gente, a gente não quer dar aula de física, química, nada disso. A ideia é pegar a essência, ok? Então a gente sabe, se a gente esquentar ou colocar em condições de pressão alta ou baixa, a matéria pode assumir esse estado que a gente pode pegar, pode atingir estados mais sutis, em forma de líquido, estados ainda mais sutis, né? O gasoso, o ar que a gente está aqui. A gente não consegue ver, a gente não consegue pegar, mas ele está aqui enchendo os nossos pulmões, né? E podem atingir outros estados que a ciência tem descoberto aí, plasma e etc. E desde o século passado, olha só, gente, como é que o tempo está passando, é século passado já, né? Quando Einstein pisou na Terra e revelou para a gente as teorias da relatividade, nós descobrimos que essa equação aqui, ó, que muita gente tem até em camiseta, boné, né? Significa energia é igual massa. Massa é um atributo da matéria. E essa equação aqui, essencialmente, está falando que energia é igual massa. Gente, essa energia aí, essa coisa que você enfiar na tomada ali toma um choque, essa luz que está saindo da lâmpada e vindo aqui, né, iluminar o nosso ambiente, energia, isso é matéria. A única diferença aqui é essa constante aqui, que é a velocidade da luz ao quadrado, que não muda, segundo as teorias de Einstein. Então, essencialmente, Einstein trouxe para a gente que energia e matéria é a mesma coisa. Tá ficando difícil falar sobre matéria ultimamente, né? Porque a gente falar que luz é matéria, energia elétrica é matéria, né? Hoje isso é senso comum, ou deveria ser. Mas muitas mentalidades estão presas, nós falamos de século passado, né? Muitas mentalidades estão presas no século XIX, XVIII, às vezes no século das pedras ainda. Bom, vamos continuar. A ciência, ela não pode ser taxada de materialista, já que a própria ciência não se detém nos limites da observação daquilo que é matéria. Ela vai além. Ela não fica ali, eu só pesquiso o que é matéria. Não. A prova é que ela está avançando aí as fronteiras do que é matéria. Hoje em dia, você falar o que é matéria para os cientistas, a gente diz assim, me dá mais um tempinho para responder, né? Portanto, a ciência nunca fechou as portas ao espiritualismo. Mas é aquela história, o materialista, ele gosta de ridicularizar quem tem algum tipo de crença, quem é espiritualista. E qual que é a primeira coisa que eles gostam de berrar na nossa cabeça? Eles falam assim, vocês são crentes demais. Eles falam que a gente é muito crente. Bom, vamos tentar analisar essa questão. Raciocinando do ponto de vista óptico, né? Vamos estudar um pouco de física aqui, tá, gente? Como que a gente enxerga a matéria? A luz bate no objeto, aquela luz reflete, chega aos nossos olhos e é só por isso que a gente consegue enxergar o objeto. Se não tiver luz, o que acontece? A luz não vai refletir no objeto, não vai chegar nos nossos olhos e a gente vai enxergar o quê? Nada. Então, se não tiver luz refletindo num objeto material, a gente enxerga nada. Ok? Isso significa o quê? Que fisicamente, no estado normal, a matéria ela é invisível. Ela só é visível porque tem luz refletindo nela. Faz sentido? Se não tiver luz refletindo na matéria, a matéria não é invisível, você não vê ela. Ok? O que mais? Vamos analisar outra coisa. Hoje em dia, para todo mundo, é muito simples entender que a matéria é formada por átomos. Ok? Se você for dividindo a matéria, dividindo, você vai chegar na menor parte, que é átomo. Hoje em dia a gente sabe que tem outras partes do átomo aí, vai dividindo. Mas vamos ficar no átomo. Ok, átomo. A gente sabe que os átomos, eles são da seguinte forma. Ele tem um núcleo ali dentro, que é positivo, e ao redor dele um monte de elétron negativo. Ok? A ideia aqui, mais uma vez, não é da aula de física, é a gente entender um conceito. Quando a gente está falando de carga elétrica, positivo e negativo,
A gente aprende que negativo e negativo repelem, positivo e positivo, né? Se repelem, e cargas opostas, negativo e positivo, se atraem. Ok? Então, cargas iguais se repelem, cargas positivas, opostas, se atraem. Então, quando a gente fala assim, olha, tudo é feito de átomo, não é? Ok. Será que essa cadeira aí está encostada no chão? O chão é feito de átomo. A cadeira também é feita de átomo. Será que tem matéria encostando em matéria ali? Claro que não. Tá? Se a gente olhasse no microscópio é ótimo, né? Esse aparelho é novo. Se a gente pegasse um microscópio super possante, a gente ia ver que não. Essa matéria, na verdade, não está encostando uma na outra. Por quê? Os elétrons do chão estão repelindo os elétrons da cadeira. Não tem nada encostando em nada aí, não. Não tem. Por quê? Porque se encostasse, gente, ia acontecer uma coisa interessante, que se chama fusão nuclear. Quando um átomo, de fato, encosta um no outro, o que vai acontecer? Ele vai se fundir e vai liberar uma energia, gente, que é espantosa. Isso acontece no Sol o tempo todo. E o Sol é o quê? Uma bola de fogo, porque tem esse monte de explosão lá de uma matéria encostando na outra, fazendo o que a gente chama de fusão nuclear. Ok? Então, matéria não encosta uma na outra, não. Se encostasse, bastava assim, né? A gente encostar um dedinho no outro para acontecer o quê? Uma explosão de nível atômico. Né? Se encostar um dedinho bastasse para fazer uma explosão de nível atômico, aí, uma bomba nuclear praticamente, imagina um abraço. Né? Ia ser o fim do mundo. Para muita gente é o fim do mundo, mas não estou falando nesse sentido. Tá? Então, olha só que interessante. O materialista, ele acredita naquilo que ele não pode tocar e não pode ver. Tem que ter muita fé para ser materialista, não tem? E depois é a gente que é crente demais. Mas acontece o seguinte, eles não desistem. Os materialistas gostam de falar para a gente o quê? Fala assim, olha, é que vocês acreditam naquilo que não pode provar, e isso não é racional. Aí agora ele pegou pesado, né? Para muitos aí pegou pesado. Ou acredita no que... Aí a gente fala assim, e agora quem poderá nos defender? Não, não é o Chapolin Colorado. Tá? Quem vai nos defender dessa questão e agora é a própria razão. Tá? Vamos comparar a ciência espírita com uma ciência exata? Para a gente poder entender essa questão de que provar as coisas é importante? Ok? Então vamos lá. Vamos comparar o espiritismo com uma ciência super exata que se chama geometria. Ok? Quando a gente está estudando, todo mundo acredita que a geometria é ciência exata? Né? Todo mundo acredita na geometria? Acredita, né? Então tá, quando a gente está começando a estudar geometria, lá na escola, eles vão te falar o seguinte, gente, existem fundamentos básicos. Existem aquilo que a gente chama de axiomas da geometria, e são eles o ponto, a reta e o plano. Ok? E vocês precisam acreditar que o ponto, a reta e o plano existem para a gente continuar estudando geometria. Aí um aluno lá, um pouco mais, né, encrenqueiro, pergunta, mas professor, como que você me explica que o ponto existe? A professora vai falar, não tenho como te provar que o ponto existe. O ponto existe. E ponto final. E você tem que aceitar que o ponto existe. Mas, professora, como é que eu vou saber se o ponto existe? E a reta? Ah, meu filho, olha, a reta é o seguinte, a reta é um monte de ponto enfileirado ao infinito, dos dois lados. Mas, professora, a gente não explicou nem o ponto, e você está falando que a reta é um conjunto de pontos alinhados? É. Você tem que acreditar que o ponto existe. Ah, mas e esse ponto aqui, se eu desenhar um ponto aqui no quadro? Ah, tem infinitos pontos aí dentro desse ponto aí do quadro. E ponto, gente. Ninguém, até hoje, não acredita em mim, não, pesquisa. Ninguém provou matematicamente até hoje, e nem vai provar nunca, que ponto existe.
Ponto existe, ponto final. Você tem que acreditar se você quiser continuar estudando geometria. E aí vem a partir de que o ponto existe, a reta existe, o plano existe, vem os postulados da geometria, né? Que a gente vai passar aqui que não precisa. A questão é o seguinte: os axiomas da geometria é igual aos Zagalo. Vocês vão ter que me engolir. Não tem como. Isso aí está ficando antigo, né, gente? Eu vou ter que mudar, vou ter que mudar esse negócio aí. Estou revelando a idade, cara. Zagalo, cara. Pois é, você pesquisou no Google, né, velho? Então, gente, a ciência exata, que é a geometria, faz você acreditar que ponto existe, e em cima dessa crença você tem todo o desenvolvimento que essa ciência proporciona. Construções, veículos, tudo isso é fabricado porque as leis da geometria são baseadas em crença de que o ponto existe, a reta existe e o plano existe. Qual que é a diferença da geometria para o espiritismo ou qualquer outra doutrina espiritualista nesse aspecto? Nós não temos que provar a existência de Deus. E esse é o primeiro ponto dos fundamentos do espiritismo, a existência de Deus. Que assim como o ponto, ninguém vai provar, mas a gente sabe que existe. A gente sabe que existe. Por quê? Basta a gente observar. Esqueci de ligar o som. Mas não precisa não é aí não, Lucas, é eu aqui. Esqueci de ligar o cabo. Não precisa não, é só para observar. Observem. Que criou isso aí é o cara, né? A coincidência que gerou isso aí é o bicho. Dá para falar que é coincidência? Dá para falar que é o nada? Aí tem uma frase fantástica atribuída a Benjamin Franklin, que é assim, ó: achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado da explosão de uma tipografia. Vamos lá, está uma tipografia lá, né? Aquelas gráficas. Explodiu, puf. Aí daquela explosão ficou A, abacate, fruta, até Z, tudo organizadinho, fruto dessa explosão. E tem gente achando que o Big Bang é essa explosão que criou tudo com esse... Nossa, que sorte! Que sorte que foi assim. É muita coincidência, gente. Vocês não acham? Esse é a coincidência mais inteligente que eu acredito, que eu já vi. É o nada mais sábio, né? Bom, a existência de Deus é o primeiro fundamento do espiritismo. Deduzido através de um axioma. Nós não falamos dos axiomas, né? Básicos que aplicamos em nossas ciências. Não existe efeito sem causa. Tudo aquilo que não foi obra do homem foi de quem? Só pode ter sido do Criador, né? E não é à toa que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E no Espiritismo nós não acreditamos num Deus qualquer, não, tá? Porque é muito fácil acreditar num Deus, né, desses mitológicos aí, cheios de coisas extraordinárias. Não, nós não conseguimos dentro do Espiritismo falar para você exatamente o que é Deus.
O máximo que nós podemos dizer é isso, ó. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas nós sabemos que Deus tem que ter alguns atributos básicos para ser Deus. Deus, no mínimo, tem que ser amor, sabedoria e justiça para ser Deus. Mas não só isso. Deus tem que ter outras qualidades. No mínimo, tá? Deus não é só isso, não. Deus está muito além disso, da nossa capacidade de compreensão. Mas ele tem que ser no mínimo isso aqui para a gente entender. Ok? Deus tem que ser eterno. Por quê? Ele não pode ter começo, ele não pode ter fim. Porque se ele teve início, alguém criou ele. Então esse que criou ele é Deus. Então Deus existe de todo sempre, Deus é eterno. Ok? Deus, ele é imaterial. Por que ele é imaterial? É muito fácil a gente entender isso, gente. A matéria, ela sofre transformações. É uma lei da matéria. Toda matéria se transforma. Basta a gente pegar uma foto nossa, de 15 anos atrás, a gente vai ver o tanto que a matéria se transforma. Eu agreguei tanta matéria nesses 15 últimos anos. Então a matéria se transforma. Deus não se transforma. Deus é constante. Alguém vê aí as leis do universo mudar toda hora? Não. Então isso prova que Deus não muda. E se ele não muda, ele não é material. Porque se ele fosse material, ele ia mudar. Igual eu mudei. Igual todos nós mudamos. E exatamente porque ele é imaterial, ele é imutável. Deus é único. Se houvesse outro igual a ele, o negócio ia ser complicado. Porque imagina, um ia querer uma coisa, o outro ia querer outra, e às vezes ia dar problema. Aí um Deus fala assim, não, a gravidade existe, o outro, não, a gravidade não existe. Aí a gente ia ficar aqui, flutua, cai, flutua. E não é assim que o universo funciona. O universo é constante. Por quê? Porque tem uma vontade única coordenando tudo. E exatamente porque ele é único, ele é onipotente, ele tem o poder completo, ele é perfeito. Alguém aqui imagina um Deus que não é perfeito? Aí a gente começa a ver, Deus irou. Será que Deus fica com raiva? Né? Ou será que aquilo ali é uma alegoria querendo dizer para a gente alguma coisa que a gente não está conseguindo entender? Né? Porque Deus é perfeito. E exatamente porque ele é perfeito, ele é justo e bom. Porque se ele não fosse justo nem bom, ele não seria perfeito. Então, Deus tem que ser no mínimo isso aqui para ser Deus. Se alguma coisa contradiz os atributos de Deus, a gente no Espiritismo fala, está errado. Está errado, com certeza. Então, quando a gente fala assim, existe inferno? Não. E a gente é taxativo. Não. Existe capeta brigando lá com Deus para ver quem é mais poderoso? Não. Por quê? Porque a gente sabe que Deus é único, Deus é onipotente. Qual outro ser vai brigar com Deus? E o inferno? Por que ele não pode existir? Deus seria bom e justo? Olha que sacanagem, olha que Deus sacana. Ele te deu uma vida, entendeu? Te colocou naquela situação, naquela família, naquela comunidade, naquele país. Você tem a única chance naquela vida para provar que você é bom. E, gente, e se você não for, você vai para o inferno e vai queimar o resto da existência. Cara, que Deus cruel, cara. Nem eu sou mal assim com minha filha. Então, fugiu dos atributos de Deus? Está errado, gente. Deus é justo e bom, Deus é perfeito, Deus é único. Que fantasia é essa que a gente cria? E aqui, por favor, eu não estou aqui fazendo piada nem denegrindo as outras crenças. Me perdoem se pareceu isso. Não é. Eu estou colocando racionalidade aqui da forma como nós, do Espiritismo, entendemos as coisas. Respeitamos todos os outros que acreditam nisso tudo. Porque no final o que importa é a pessoa ser uma pessoa de bem. Se ela é uma pessoa de bem, ela vai estar numa situação muito melhor do que a nossa na hora de chegar do lado de lá. Não adianta nada a gente ser espírita, acreditar nisso tudo aqui, for meio, meia boca, chegar lá, aquele que acreditava no capeta, acreditava no inferno, e foi uma boa pessoa, chegar lá ele vai falar, viu? Eu estava certo, você agora está no inferno. Então a gente entende que as coisas são assim, não estamos fazendo piada, tá? Gente, eu preciso correr, só estou no primeiro fundamento. O segundo fundamento do Espiritismo é a imortalidade da alma e a pluralidade dos mundos. Tá bom, eu sei que tem uma nova versão, tá bom? Mas vamos voltar para cá.
Então, a gente sabe que... Desculpa, gente. Vamos aqui. O universo é a criação de Deus, abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Deus é um cara fantástico, gente. Ele só criou duas coisas. Só existe 3 coisas no universo, para a gente simplificar. Tá? Deus, Criador, Ele criou o Espírito e Ele criou a matéria. Todo o resto é derivado disso. Tá? Então, Deus criou tudo. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos, pré-existe e sobrevive a tudo. O homem é um espírito encarnado e tem um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Ok? No universo há outros mundos habitados com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que o homem. Deus não ia criar esse universo desse tamanho para só recrear os nossos olhos, né? Tem que ter uma função, ok? Os espíritos preservam a sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Você não deixa de ser você porque trocou de roupa, não é verdade? O corpo é uma roupa. Quando a gente vai para o lado de lá, a gente deixa essa roupa, continua sendo nós mesmos. A lei de evolução e a reencarnação é o terceiro aspecto do fundamento do espiritismo. A gente sabe que a natureza toda ela evolui, a biologia nos ensina isso. Darwin foi muito criticado por isso, né? Fizeram até caricatura dele, né, com o corpo de macaco, porque ele falou que nós nos originamos do macaco. Isso aí é uma grande besteira, porque tem gente que acha que vai trancar um chimpanzé lá no quarto e no outro dia vai ter o Brad Pitt lá. Não é assim que funciona. Quem estuda a ciência sabe que a coisa é passo a passo. Então, os animais evoluem, o próprio homem evolui, a terra evolui e os espíritos também evoluem. Eles são criados simples e ignorantes e evoluem intelectualmente, moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até chegar à perfeição relativa a que todos nós somos destinados. Tá? O homem evolui sempre, né? O espírito evolui sempre, e é exatamente por isso que a gente precisa da reencarnação, as múltiplas existências, e a gente nunca anda para trás. A evolução é sempre andar para frente, e essa rapidez da caminhada depende de cada um de nós. Ok? Os espíritos reencarnam tantas vezes quanto for necessária, não existe um número. Você vai reencarnar quantas vezes você precisar, cada um de nós. Né? E isso é uma manifestação da bondade e da justiça de Deus, que dá para cada um de acordo com a sua necessidade. Tá? A gente tem os graus dos espíritos, que evoluem, né? Desde os imperfeitos até os perfeitos. E aí a escala espírita, eu vou passar rápido disso aí. Quem quiser saber mais, o curso doutrinário está começando dia 2 de fevereiro. Por fim, o quarto elemento deste fundamento, que é a mediunidade, o livre-arbítrio e a causa a lei de causa e efeito. A questão da necessidade de comunicação, ela é humana. O ser humano tem necessidade de se comunicar. As mulheres, especialmente. Estou brincando, tem muito homem que comunica bastante, né? Mas o Espiritismo explica, é porque foi mulher na vida passada. Estou brincando. Vamos lá. A necessidade de comunicação é do ser humano. Não é porque a gente perdeu o corpo que a gente vai perder essa necessidade. Então, o intercâmbio entre os seres que perderam o corpo e os seres que mantêm o corpo físico, ele continua. E isso é a mediunidade, que é a relação dos espíritos com os homens, que sempre existiram na humanidade. Tá? Espíritos bons nos atraem para o bem, né? E os imperfeitos nos induzem ao erro. Né? Aquela história, né? Aquelas figuras do capetinho e do anjinho. A questão da lei de livre-arbítrio, o homem possui o livre-arbítrio para agir, pensar e sentir. Só que nós somos responsáveis por nossas escolhas, por nossas conquistas. E é daí que surge, né, a lei de causa e efeito, porque o que a gente planta, a gente colhe. Exatamente porque nós temos o livre-arbítrio para escolher, nós precisamos ser responsáveis pelas escolhas que fazemos. Então, a vida futura reserva aos homens a consequência daquilo que ele próprio escolheu.
Essas duas leis aqui, ó, esses dois aspectos, eles andam juntos. Livre-arbítrio, né, e lei de causa e efeito. Esses são, gente, os fundamentos do Espiritismo. Deus, né, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, lei de evolução e reencarnação, mediunidade, livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Todo o Espiritismo se assenta nessa base, ok? Toda a codificação está assentada nessa base e todas as obras subsidiárias se assentam em cima dessa base também. É muito importante a gente ter noção disso, porque qualquer coisa que sai fora dessa base está errado. Com toda certeza, a gente não precisa ter sombra de dúvida, tá? Eu vou parar por aqui, porque o tempo já esgotou, mas eu acho que a ideia foi passada, tá? Então, quem quiser saber mais, outra propaganda, dia 2 de fevereiro, doutrinário vai começar, a gente vai poder ver tudo isso detalhadamente, tá? Obrigado pela paciência de todos, vamos fazer a nossa prece.